Meus amados irmãos, Igreja Batista Boas Novas, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, como é bom poder, junto com os irmãos, compartilhar da Palavra de Deus nesses tempos de isolamento social obrigatório. Nós queremos, nesta noite especial, refletir com os irmãos sobre este tema que nós nos dispusemos a tratar nesta quarta-feira. Trata-se de como ler a Bíblia, a Palavra de Deus, de modo edificante. Pode parecer simples demais, nós estamos muito acostumados em ouvir e em saber da importância de refletirmos e estudarmos a Palavra de Deus. Mas eu não quero tratar precisamente sobre a relevância de tal ato cristão básico, né? Eu quero tratar de como se fazer isso, de maneira que seja edificante, proveitosa, correta e que nos aperfeiçoe em Cristo como pessoas tementes a Deus. Neste caso, eu gostaria de ler um trecho das Escrituras para que nós pudéssemos pensar sobre essa questão. Nesses tempos de isolamento social, de quarentena, nós temos a grande oportunidade, meus amados irmãos, de estudarmos a Bíblia, de meditarmos nas Escrituras. É um momento em que nós somos chamados à atenção para a devoção pessoal, para a devoção particular. É muito comum nesses dias em que nós temos ao nosso dispor as mídias, a tecnologia, vídeos, pregações, instruções, ensinos, através de vídeos gravados, e somos, às vezes, tentados a ficarmos apenas nos alimentando do que outras pessoas nos entregam. E eu queria lançar um desafio, aproveitar o ensejo para lançar um desafio de o quão é importante nós aprendermos a nos alimentar sozinhos, a partir da própria Palavra de Deus, da leitura da Bíblia, do estudo das Escrituras. Penso eu que os crentes no dia de hoje, nós cristãos, nós crentes, somos induzidos, ou pelo menos estimulados, a dedicarmos mais tempo às redes sociais, a ouvir gravações, a ver vídeos, né? Isso não deixa de ser importante, porque se não fosse de grande relevância e importância, obviamente eu não estaria gravando esse vídeo. Mas a minha preocupação é quando isso passa a substituir ou até tomar mais tempo do que a devoção pessoal diante do Senhor, do que a busca particular do conhecimento de Deus e da comunhão com Deus mediante a sua palavra. Isso nos traz um problema também, uma outra dimensão de problema. Trata-se de nós nos alimentarmos do que os outros pensam, dos que os outros acham ou de como os outros interpretam determinado texto bíblico. Não que não estejam trazendo uma interpretação correta, mas fica faltando o elemento de intimidade pessoal com Deus quando simplesmente ouvimos alguém dizer alguma coisa, assumimos aquilo como a verdade e seguimos aquelas orientações e ensinamentos sem sequer fazermos uma análise pessoal, particular, até mesmo crítica no sentido positivo do texto que foi tratado, do texto que foi lido. Principalmente quando a pessoa que está falando é uma pessoa de grande destaque na mídia, ou uma pessoa de fama e reconhecimento. Quero dizer desde já que reconhecimento e fama não implica necessariamente verdade absoluta em tudo que aquela pessoa está falando, ensinando ou pregando. É necessário, da parte do crente, discernimento espiritual, e isso só se consegue através de uma busca pessoal
do conhecimento da palavra de Deus e da intimidade e comunhão com o Espírito Santo. A Bíblia fala, por exemplo, dos bereanos que, ao ouvirem o apóstolo Paulo pregar, foram conferir nas escrituras veterotestamentárias se o que ele estava falando realmente correspondia aos fatos. E isso foi uma atitude nobre, a ponto de o evangelista Lucas escrever em Atos que estes foram de Bereia, foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque ouviram a palavra com avidez, mas foram conferir nas escrituras se as coisas eram de fato assim. Talvez isso esteja um pouco em falta nesses dias de hoje, principalmente nessa quarentena, onde nós não vamos à igreja, não vamos ouvir os pregadores, ou os pastores, ou os ensinadores pessoalmente, mas vemos, assistimos virtualmente muitos e muitos pregadores aos quais nós não temos contato direto às vezes e não conhecemos nem mesmo a sua vida a nível pessoal, a nível particular, como é essa vida, como aquele pregador tem se comportado diante do que tem ensinado. Mas não é essa a questão. A questão é precisamente esta, de nós termos o mesmo espírito que os bereanos tiveram, de refletir e buscar nas Escrituras a verdade, como ela realmente ensina, como ela realmente diz. E é sobre isso que eu quero tratar nesta noite com os irmãos. Como ler a Bíblia de modo edificante. E quando eu falo de modo edificante, obviamente pressupõe a maneira correta, adequada de se buscar o conhecimento das Escrituras. Quero dizer desde já, lembrar os irmãos, que segundo os princípios da Reforma Protestante, dois são os meios de graça principais: a palavra de Deus e a oração. E a palavra de Deus nós a encontramos com total confiança nas Escrituras inspiradas, que foram reveladas por Ele. Nesse caso, nós temos que buscar na fonte, e buscar diretamente na fonte é de suma importância nesses dias, para não sermos tentados a nos tornarmos apenas passarinhos que são alimentados por os pássaros maiores e que comem tudo que é colocado em seu bico, sem sequer fazer uma análise crítica ou uma comparação adequada para ver se as coisas são de fato assim. Convido você a abrir sua Bíblia em 2ª carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versos 14 a 17. Vamos usar esses versículos como base. Eu estou aqui com o Novo Testamento e gostaria de fazer essa leitura junto com você desse texto bíblico. Depois dar algumas dicas simples, mas de suma importância, para que você possa ler a Bíblia de forma mais proveitosa, mais edificante. 2 Timóteo 3, 14 a 17 diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. São lindas essas palavras do apóstolo Paulo a seu filho na fé, Timóteo. E ele trata de algumas coisas interessantes aqui que eu gostaria de frisar antes de te dar alguns conselhos. Primeiro, Paulo fala sobre permanecer naquilo que aprendeste. Ou seja, aquilo que Timóteo tinha aprendido da palavra de Deus deveria permanecer nele e ele deveria permanecer fiel àquilo. Isso fala, ou pelo menos aponta, para a imutabilidade da palavra de Deus. A palavra de Deus é uma rocha firme. Ela permanece sempre a mesma. Os séculos passam, os milênios se vão,
mas a palavra do nosso Deus, ela permanece a mesma, ela não muda. Nesses tempos de grandes inovações, em que as pessoas procuram sempre novidades, algo que venha a alimentar o seu ego, encher o seu coração, ou trazer alguma coisa que renove as suas perspectivas e expectativas acerca de Deus, o seu conhecimento acerca de Deus, há um risco muito grande de a pessoa acabar perdendo o foco e deixando que as novidades venham substituir a essência imutável do Evangelho. O Evangelho de Cristo é sempre o mesmo. Ele jamais se modificará ou mudará. Contextualizar o Evangelho é uma coisa diferente, desde que essa contextualização não fira os princípios infinitos, as verdades absolutas. E é bom salientar que nesse tempo que nós vivemos, pós-modernos, aquilo que é absoluto foi relegado a segundo plano ou mesmo esquecido para a mente pós-moderna, mas para nós cristãos é diferente. Nós cremos nos absolutos da fé cristã, do conhecimento de Deus e da ética bíblica. Essas expressões próprias do cristianismo, aquilo que é essencial ao cristianismo, a verdade do Evangelho, não muda. E é isso que Paulo chama Timóteo a fazer: permaneça naquilo que você aprendeu. Não se afaste, porque aquilo que você aprendeu e de que foi inteirado é a verdade de Deus. No verso 15 ele diz: e que desde a infância sabes as sagradas letras. Então Timóteo foi educado na fé, no conhecimento da palavra de Deus. As sagradas letras aqui apontam precisamente para a Escritura, conforme o contexto. E essas sagradas letras, diz ele, podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Veja a grandeza da importância da palavra de Deus para nós. Ela tem o poder de nos salvar e de nos tornar sábio para essa salvação em Cristo, para que não nos desviemos da verdade de Deus. O verso 16, ele afirma categoricamente que toda a Escritura é inspirada por Deus. Se ela é inspirada por Deus, essa palavra inspirada aí vem do grego, theopneustos, que significa soprado, literalmente soprado por Deus, Essa inspiração ela é singular, porque ela é algo sobrenatural, que veio de Deus para os escritores sagrados. Então é importante salientar que ele diz que não são os escritores simplesmente que são inspirados por Deus, embora isso seja uma consequência natural da inspiração. Mas ele diz que a Escritura, o próprio escrito, é inspirado por Deus. Logo, ele diz, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, a palavra de Deus nos ensina, nos repreende quando é necessário, somos por ela repreendidos para melhorarmos. Para a correção, ela nos corrige, e para nos educar na justiça, na retidão de Deus. Com que propósito? A fim ou a finalidade é para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado, preparado para toda boa obra. Claro que essa perfeição ela não se alcança plenamente nesta vida, mas a palavra de Deus nos guia para que nós sejamos devidamente habilitados para vivermos praticando o bem de Deus. Então essa passagem ela aponta para várias questões acerca da palavra de Deus. E a questão principal aqui que eu quero falar não é simplesmente o caráter da palavra de Deus e o seu poder de nos transformar. É que esse caráter e esse poder que ele tem de nos transformar, ele acontece em nossa vida a partir do momento que nós buscamos estudar a palavra de Deus. E eu me preocupo porque muitos cristãos têm perdido a empolgação, a animação, a alegria de buscar as pepitas de ouro que existem escondidas no texto da palavra de Deus. Claro que esse escondido que eu falo não é que há ali um mistério oculto que você precisa decifrar códigos para descobrir o significado da palavra de Deus ou usar a palavra de Deus através de um método puramente alegórico, extraindo coisas que o texto na verdade não diz. Não. Quando eu falo nesse sentido,
Eu quero simplesmente dizer, buscar ler corretamente e compreender corretamente para entender o significado precioso como uma pepita de ouro que é a palavra de Deus para a edificação de nossas vidas. A questão aqui primordial é esta: ler. Como você tem lido a Bíblia, meu irmão? Ou se você tem lido, né? Porque nesses tempos, como eu repito, de pós-modernidade, nós temos N opções de assistir vídeos, ver pregadores, ouvir pregadores, né? Mas o foco é como você tem buscado o seu conhecimento de Deus na palavra, no texto, na Bíblia, na leitura das Escrituras. Eu quero dar algumas dicas aqui importantes, por quê? Porque muitas pessoas têm lido a Bíblia. Uns não têm lido adequadamente, outros têm lido e não têm compreendido como deveria ser compreendida. Outros têm lido, mas atropelam o significado do texto. E outros perderam o interesse da leitura, porque se depararam com momentos em que leram a Bíblia e simplesmente não foram tocados pelas Escrituras através de uma compreensão correta do texto. E assim, por não entender determinadas passagens, logo a abandonam. Obviamente, a Bíblia tem muitos livros e alguns livros são mais fáceis de se compreender do que outros, né? Nós não vamos comparar, por exemplo, a segunda epístola do apóstolo João com o livro de Apocalipse, escrito também por ele, né? São compêndios ou textos literários diferentes, com focos diferentes. Uma é bem mais fácil do que a outra, né? Forma de literatura. Então, é importante saber isso também. Mas eu quero dar algumas dicas para você, em nome de Jesus, para que você readquira se você perdeu, ou que você intensifique mais, se você tem o gosto pelo estudo da palavra de Deus, pela leitura das Escrituras. Primeiro do que tudo, algo muito simples: leia e releia. Nós somos muitas vezes ensinados a ler a Bíblia toda, né, em um ano, por exemplo, lendo 5 capítulos aos domingos e 3 capítulos nos dias da semana. Eu acho particularmente, é uma opinião minha, improdutivo. Esse tipo de leitura, ela pode lhe dar aquela sensação de que você finalmente leu a Bíblia toda, mas ela não é precisamente produtiva no seguinte sentido: muita leitura para pouco tempo, muito conteúdo para pouco tempo. É preciso refletir. Então, para que haja reflexão, é preciso ler e reler. Leia o texto, a palavra de Deus, aquela passagem, releia aquela passagem, né? É importante salientar que a Bíblia é uma biblioteca, é um compêndio de livros divinos. Então, não necessariamente você precisa ler de Gênesis a Apocalipse, a não ser que você queira ter essa experiência, né, singular de ler do começo ao fim a Bíblia. Mas como ela é uma biblioteca, vários livros, são 66 livros, você pode simplesmente selecionar um destes livros. E é muito estimulante, por exemplo, ou ajuda você a não desistir facilmente, você pegar um livro pequeno e começar por ele e ler essa passagem da Bíblia, esse livro da Bíblia. Então escolha um dos 66 livros, né, de preferência os mais curtos primeiro, e comece lendo. Agora, quando você estiver lendo um trecho da palavra de Deus, leia uma vez aquele trecho, um capítulo ou menos de um capítulo, leia uma vez e depois releia a segunda vez. Se for uma carta pequena, como 2 João ou 3ª Epístola de João, leia ela uma vez, leia 2, leia 3, sequencialmente, leia 4 vezes, leia e releia, porque isso vai ajudar a que você possa compreender adequadamente o conteúdo total do texto, né? Outra dica é: leia sem pressa. Não precisa pressa para ler as Escrituras. Leia
Faça uma leitura elementar, relativamente rápida, num ritmo normal, e depois leia pausadamente, tentando compreender o texto. Não tenha pressa, né? Já diz o Brocardo, a pressa é inimiga da perfeição, né? São dicas simples que eu estou dando aqui, mas que eu acho importante. Leia sem pressa, buscando compreender, buscando entender, buscando ouvir a voz de Deus na Escritura. Porque a Bíblia não é um livro qualquer. Se um livro é bom, você consegue ler ele 2 vezes, até 3 vezes. Se o livro é ruim, você desiste logo. Mas a palavra de Deus, ela é preciosa. Ela não deve simplesmente ser lida e deixada de lado. Ela precisa ser revisitada sempre. Então leia sem pressa, pausadamente. Leia também, em terceiro lugar, para compreender. Não adianta você ler um texto e deixá-lo de lado sem tê-lo antes entendido, compreendido. Há passagens na Bíblia que são bem difíceis, mas a maioria delas, a grande maioria delas, são fáceis. Porém, é importante que você leia buscando compreender. Eu quero entender as Escrituras. Nesse caso, para que você compreenda bem a Bíblia, as Escrituras, eu dou algumas dicas importantes. A primeira delas é leia em duas ou 3 ou 4 traduções diferentes. Tanto as traduções de equivalência formal quanto as traduções de equivalência dinâmica. Priorize as de equivalência formal. O que é isso, pastor? A de equivalência formal é aquelas traduções mais antigas, mais voltadas para o significado, para a palavra, o significado original, né, da palavra. Uma tradução que busca respeitar o significado original do texto bíblico, seja em hebraico ou em grego, mas respeitar de uma forma em que a tradução seja equivalente, ou pelo menos bem mais perto do que aquele texto, aquela palavra em grego ou em hebraico quer dizer. A de equivalência dinâmica são aquelas traduções em que o significado do autor ele é mais priorizado do que a tradução literal da palavra que ele usou. Então, às vezes, essa equivalência dinâmica ela tem uma função importante no sentido de facilitar a nossa compreensão do texto, mas em outro aspecto, dependendo do distanciamento, né, em que essa equivalência dinâmica está do texto original, pode até dar um significado um pouco diferente ou usar muito mais palavras para explicar aquele texto. O importante é que você tenha várias traduções. Pegue algumas traduções e compare. Elas vão ajudar melhor nesse sentido. Qual é a melhor tradução? Alguém pergunta. Tem muitos vídeos na internet que você pode procurar para se informar mais sobre o assunto. Porém, eu quero deixar categoricamente claro aqui que não existe uma tradução perfeita. Uma tradução é uma transferência de um idioma para outro. Nesse caso, é impossível ser igual ao idioma materno. Por isso, aqueles que fazem teologia, que estudam, que são pastores, ministros ou teólogos, eles precisam estudar as línguas originais para que possam ter um leque maior de compreensão do texto bíblico. Mas isso não impede de forma nenhuma que alguém possa ter uma compreensão adequada da Bíblia através de variadas traduções. Por que variadas? Porque aí você vai comparar e vai entender o que o autor realmente disse através do texto bíblico. Mas o importante é que você compreenda. Então, leia para compreender. Neste caso, use traduções e também use outras ferramentas, né? Não seja uma pessoa que desiste de compreender o texto deixando-o de lado, porque aquela palavra ou aquela expressão era arcaica ou foi difícil de compreensão e você não entendeu. Não abandone, pelo contrário, use ferramentas, use dicionários. Existem dicionários bíblicos muito bons que podem te ajudar a compreender o sentido daquela palavra e que dão até explicações mais amplas naquele contexto. Use
outros tipos de ferramentas, como, por exemplo, comentários bíblicos. Existem muitas bíblias de estudo que ajudam a pessoa a compreender o texto da palavra de Deus. O importante é que você não passe de um capítulo para outro, ou de um versículo para outro, ou de uma passagem para outra, sem antes ter entendido a mensagem de Deus através daquele texto, daquela palavra. Leia também com devoção. Leia para o seu coração. É muito importante isso, porque quando nós estamos detidos demais em buscar o significado do texto, isso é muito importante, mas quando a gente busca entender o texto para falar só a mente, só o pensamento, isso não é bom. Nós temos que alimentar a nossa alma. Por isso, a leitura bíblica, ela tem várias dimensões. Você pode estudar a Bíblia de um ponto de vista cultural, de um ponto de vista histórico, de um ponto de vista linguístico. Você pode estudar a Bíblia de um ponto de vista literário, mas o mais importante é que você leia e estude a Bíblia de um ponto de vista devocional, do ponto de vista que busca alimentar a sua alma e o seu coração. É muito importante unir a boa interpretação bíblica à boa aplicação da Bíblia na vida. A boa compreensão do texto há também a colocar essa compreensão, transformá-la em algo, podemos usar entre aspas, materializado na nossa vida cotidiana. Por exemplo, se a Bíblia diz, orai sem cessar, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Se a palavra diz isso, e que humildemente eu não estou procurando tornar isso uma realidade prática na minha vida, de nada adianta ter essa compreensão. Porque, como disse o Senhor, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Não adianta a gente conhecer a Bíblia a fundo, potencialmente, e não buscarmos aplicá-la à nossa vida. É bem verdade que as nossas limitações nos impedem e atrapalham nesse processo. Por isso nós temos que buscar humildemente a graça do Senhor, o seu favor, e usar de estratégias e meios para tornar aquela palavra que nós aprendemos em algo vivencial, em algo que nos una às Escrituras e faça parte da nossa vida, como algo que nos transforma de dentro para fora. Então leia com devoção. Eu me lembro que os apóstolos no caminho de Emaús, ao ouvirem o Senhor explicar as Escrituras para eles, disseram, não nos ardia o nosso coração quando ele, Jesus, nos expunha as Escrituras pelo caminho. Então, a palavra de Deus, ela é viva e ela tem o poder de nos renovar, de nos encher. Você precisa se encher da palavra de Deus, principalmente nesses dias tão nebulosos, de tanta tribulação, de tanta dificuldade. Se você não encher sua mente, seu coração da palavra de Deus, das Escrituras, você vai se tornar um cristão fraco e vai mais facilmente ceder às tentações e aos problemas que estão surgindo neste mundo e da nossa sociedade ao redor. É preciso buscarmos, meus irmãos, o conhecimento das Escrituras, da palavra de Deus, nesses dias difíceis. Por quê? Porque, como muitas pessoas sairão depois dessa pandemia, alguns poderão adquirir ou adquirirão uma profunda tristeza, uma tristeza até crônica, ou até mesmo uma depressão. Principalmente aqueles que estão sofrendo ou sofrerem perda de emprego, déficit financeiro, ter o seu comércio quebrado, não só do ponto de vista financeiro, mas ter famílias perdidas, pessoas que pereceram. A resposta de cada um vai ser diferente. E nós cristãos não estamos livres de, dependendo do que entre em nosso pensamento e em nosso coração, temos um declínio e uma fragilidade diante desse gigante, que é esse vírus
que está por aí, que está crescendo no Brasil atualmente, né? E que a gente não sabe até quando e até que ponto isso vai chegar. O importante, portanto, é que nós nos enchamos da palavra de Deus, que nós estejamos cheios da palavra, e que o nosso coração esteja ardendo pelas Escrituras, sabendo que ela é alento para a nossa alma, para o nosso coração. Por isso, leia a Bíblia com devoção, leia com amor, leia para o seu coração, para alimentar a sua espiritualidade, para que você tenha intimidade e comunhão com Deus, não simplesmente para você conhecer ou encher o pensamento de conhecimento, né? Porque Deus é uma pessoa divina, uma pessoa sublime, né? Soberana, e Ele se relaciona conosco por aquilo que Ele diz, por aquilo que Ele fala nas Escrituras. Leia também, meu amado irmão, com a memória, né? É muito importante memorizar versículos bíblicos. Eu não sei quantos você já tem aí no seu HD interno, né? No seu pensamento, mas é muito importante que você memorize as Escrituras, né? Feliz aqueles que são grandiosas exceções, né? Mas que existiram no mundo, que conseguiram memorizar a Bíblia inteira, né? Houve sim pessoas que conseguiram memorizar ou ter as Escrituras praticamente toda na sua mente, no seu coração, né? Mas isso não nos impede, as nossas limitações não nos impedem de memorizar trechos, versículos importantes da Bíblia, mas faça isso depois de ter uma compreensão total do texto. Não adianta você pegar um versículo isolado, sem ler o contexto, e memorizá-lo. Só memorize depois de você compreender o contexto, para caso um dia você for fazer uma aplicação ou usar esse versículo, você use de maneira adequada e não forçando o seu sentido em uma situação que possa parecer que você esteja coberto de razão e de verdade, quando realmente não está, devido a aplicar aquele versículo numa circunstância ou num contexto totalmente alheio ao sentido pretendido pelo autor. Então, nesse caso, memorize versículos bíblicos, mas memorize depois de ter lido todo aquele livro, ou aquele capítulo, ou aquela passagem. Mas guarde no seu coração, na memória. Quando a palavra de Deus diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, o autor está dizendo, eu guardei no recôndito do meu ser aquilo que o Senhor falou, para que eu não peque contra ti. Como? Quando diante da tentação, vai se lembrar da passagem bíblica, que o Espírito Santo vai usar para falar ao coração e livrar a pessoa de cair em um pecado grave, ou qualquer tipo de pecado. Leia para si mesmo, é o outro conselho que eu te dou. É incrível como as pessoas, ou nós, temos a tendência de querer ler a Bíblia para os outros, né? Nós lemos as Escrituras e diz, agora eu estou bem preparado, bem alimentado e bem armado para, se alguém vier me redarguir, ou objetar alguma coisa, ou fazer uma objeção, ou me afrontar, ou dizer alguma coisa, eu poder usar essa passagem para me defender daquela ação daquela pessoa. Ou mesmo memorizar, ou aprender, ou ler a Bíblia para partilhar e ensinar as outras pessoas. Embora isso seja muito importante, tanto a defesa do Evangelho quanto a pregação do Evangelho para os outros, é bem importante, ou talvez até mais importante, você ler a palavra de Deus para si mesmo, né? Jesus disse aos judeus de sua época, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Por quê? Porque eles estavam lendo as Escrituras de uma forma equivocada, de uma forma errada, de uma forma em que não focalizava o sentido real da palavra de Deus. E com isso estavam negligenciando doutrinas essenciais e verdadeiras vindas da parte de Deus. É importante que você leia para si mesmo. Leia para você. Quando se debruçar diante da palavra de Deus, faça o seguinte, esqueça o mundo, esqueça os outros por um instante
e comece a pensar no texto da palavra, naquele significado que Deus está te mostrando para você mesmo. O que é que a palavra de Deus está dizendo para mim? O que é que eu preciso melhorar? O que é que eu preciso mudar? O que é que eu preciso transformar na minha vida para ser uma pessoa melhor, para ser uma pessoa mais perto de Deus, mais íntima do Senhor, uma pessoa que pratica a verdade do Evangelho? O que esse texto está dizendo para mim, né? Não o que é que o texto significa para mim, porque o que importa é que o texto significa para ele mesmo, o que o texto está dizendo por ele mesmo. Mas como isso se aplica à minha vida, o que eu preciso viver. Deus está falando comigo, então sou eu que preciso atentar para isso. E por fim, meus amados irmãos, leia a palavra de Deus para a glória de Deus. Leia para a glória de Deus. Saiba de uma coisa, a história está recheada de situações e pessoas que usaram a palavra de Deus ou a deturparam para a glória de si mesmos, que usaram a palavra de Deus de maneira indevida, que não trouxe glória nenhuma a Deus. Leia a Bíblia para a glória de Deus, para a honra de Deus, para o louvor de Deus. De que maneira eu posso ler as Escrituras e aplicá-las à minha vida, convergindo isso para a exaltação de nosso Senhor Jesus Cristo? Essa deve ser a pergunta basilar de todo crente antes de se aproximar da Bíblia e de começar a lê-la. É chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero estudar esse texto, aprender esse texto, viver esse texto para a Tua glória, para que o Senhor seja glorificado através da minha vida. Ajuda-me a atentar para as Escrituras do modo como o Senhor me ensina, como o Senhor me diz para fazer. Nisso consistiu a vitória de Josué. O Senhor disse: medita, não te apartes do livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que faças conforme tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Neste caso, Deus estava ensinando, demonstrando para Josué o caminho do sucesso verdadeiro, de como ele iria alcançar o triunfo de Deus em sua missão para a glória de Deus. Então, leia a Bíblia. O mais importante é isso. Leia as Escrituras. Gaste tempo com Deus, ou ganhe tempo com Deus, estudando a Bíblia. Não abandone nesses dias difíceis. A gente quer ouvir demais, quer ver demais outras coisas e nos dedicamos muito pouco à leitura da palavra de Deus. Deus disse a Josué: medita de dia e de noite. Salmo 1 também diz: de dia e de noite. Meditar é ruminar, se alimentar, mastigar bem as Escrituras, a palavra de Deus, compreender quem é o Senhor Deus através de sua palavra, de modo que tudo que a gente venha ouvir dos outros, se for verdade, vai corroborar com o que a gente aprendeu, né? Com o que a palavra de Deus genuinamente diz, e se não for, a gente vai ter sabedoria e discernimento para rejeitar, para recusar aquilo que não provém de Deus, do Espírito de Deus. Portanto, meus irmãos, estejamos atentos e leiamos a Bíblia, leiamos a palavra de Deus, porque a Escritura diz, eu quero terminar lendo esse texto junto com você, né? Peço que você abra a sua Bíblia no capítulo 4 da Epístola aos Hebreus e no versículo 12, e diz assim a palavra: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Amém. A palavra de Deus é viva, é eficaz. Ela vai aonde ninguém vai. Ela penetra e discerne os nossos pensamentos e propósitos do coração. Que Deus aplique essa meditação em nossas vidas e que nesses dias de pandemia você pegue sua Bíblia e se alimente dela como nunca se alimentou antes. Leia, ame e viva a palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Amém.